Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nesta manhã eu quero mais uma vez aproveitar a oportunidade para fazer um breve devocional com vocês no Salmo 25, usando com base o Salmo 25, que fala um pouco sobre a necessidade da oração. Então, você que tem aí em mãos, que pode dispor aí da Bíblia, abra sua Bíblia comigo e vamos ler junto o Salmo 25, que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os seus caminhos são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da tua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e em seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou aflito e só. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta de todas as aflições Israel. Meus irmãos, vemos nesse salmo a importância, portanto, da oração. O autor descortina o seu coração e derrama-se em uma profunda oração sincera diante de Deus. Ao iniciar seus versos, Davi declara a sua fé e a devoção naquele que ele confia, dizendo: Elevo a minha alma a ti. Ele inicia a sua composição com um claro posicionamento, pois Davi sabia claramente que o nosso Deus é o Deus verdadeiro e o único que não decepciona. Toda a estrutura do que é dito por ele está apoiada no fundamento da segurança divina. Deus não decepciona, não nos ilude com promessas vazias ou com sonhos utópicos que são impossíveis de se concretizarem. O que a Bíblia revela e o que a história tem testemunhado é exatamente sobre a fidelidade de Deus. As pessoas sem Cristo se sentem andando em corda bamba, caminhando na sensação da instabilidade, na escuridão da incerteza, no vale da dúvida, porque não estão olhando para Jesus como deveriam. A mente deles está constantemente recebendo a influência mundana desta era. Os seus olhos têm permanecido fixos apenas naquilo que está na sua frente, os impedindo de ver além deles mesmos, além da perspectiva do mundo, além da muralha que se coloca diante deles todos os dias. Mas perceba que o texto se coloca na perspectiva vitorioso. Porque, mesmo que todas estas ocorrências possam bater à nossa porta, por mais que as muralhas enormes são erguidas diante de nós enquanto dormimos,
Por mais que o mundo tenha investido todos os seus recursos para tirar o nosso foco, que é Cristo, em Cristo nós ficamos e em Cristo nós permanecemos. O verso 3 é enfático ao afirmar que nenhum dos que esperam em Deus serão decepcionados. Se dependesse do nosso mérito, com certeza seríamos. Se dependesse da nossa disposição, da nossa alegria, do nosso ânimo para buscar alguma coisa que pudesse nos tornar dignos do reino de Deus, com certeza absoluta, nós seríamos decepcionados. Mas não depende da nossa obra, e sim da obra de Cristo. Não depende do nosso mérito, e sim do mérito de Jesus. Não nos apoiamos nas nossas forças, mas na força do Todo-Poderoso, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pois foi ele que nos abriu o caminho. Veja o versículo 4. A nossa oração não é para que Deus nos dê graça no nosso modo de caminhar, naquilo que achamos que é bom e honesto, mas oramos para que Ele nos ensine o caminho que Ele inaugurou, o caminho que Ele santificou, o caminho que Ele mesmo pavimentou para que pudéssemos seguir os seus passos. Não devemos buscar a Cristo na intenção de corrigir os nossos caminhos, mas o chamado ao discipulado é algo muito mais profundo e custoso. Devemos abandonar a nossa velha caminhada, devemos desistir de andar na direção que achamos que devemos seguir. Meus irmãos, Deus nos chamou para andar nos passos de Jesus. Onde o Cordeiro de Deus for, devemos ir. Mesmo que esse caminho seja de renúncia e dor, mesmo que seja um alto custo para nós abandonarmos nossas preferências, manias, o nosso costume, conforto, prazeres ou até mesmo e principalmente as riquezas deste mundo. Perceba que no verso 7 o salmista pede para que o Senhor não se lembre dos pecados da juventude, mas que use de misericórdia e bondade para ele. Veja, se o próprio Deus não leva em conta os pecados anteriormente praticados e perdoados, a vida antiga de engano e transgressão, por que nós deveríamos insistir no nosso jeito próprio e autossuficiente, às vezes, de viver? Se insistirmos em reservar algo de nós para nós mesmos, poderemos incorrer em voltar ao vômito da nossa miséria e pecado. O Senhor não se lembra mais, o Senhor nos trata conforme a misericórdia dele. Cabe a nós, portanto, apenas nos derramarmos no deleite da sua vontade, pois com certeza seremos mais bem-aventurados andando nos passos de Jesus, sendo imitadores de Cristo, um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus, do que andar na nossa velha forma de ser. Veja, o Senhor é bom e justo e por isso mostra o caminho aos pecadores. Meus irmãos, existem tantos questionamentos neste mundo, tantas coisas que estão fora do lugar, tanta injustiça, tanta maldade, tanto erro. E qual é a raiz de todos os problemas que existem no mundo? Qual é o motivo para todo esse desarranjo e loucura que vemos por aí? Eu posso responder: o problema de tudo isso é o pecado. Mas o pecado, por pior que seja, não é uma causa intransponível, não é algo insolúvel. Existe uma solução, uma única saída para o problema do pecado, um único caminho que nos leva para longe do pecado. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós acreditamos que a nossa fé não é vazia. Entendemos que a nossa reunião não é um desperdício de tempo quando nos reunimos para adorar o santo nome de Jesus. A nossa fé está firmada no Cordeiro de Deus, o único que é suficiente para pagar todos os nossos pecados, aplacar a ira de Deus que antes era contrária a nós e nos dá plena paz com Deus. Veja nos versos finais do Salmo. Davi fala que se sente sozinho e aflito, que a angústia e a aflição se multiplicaram no seu coração, que ele se sente atribulado e em profundo sofrimento. No entanto, mesmo diante de tudo isso, veja como Davi se posiciona diante de Deus e diante do mundo ao afirmar no versículo 15 que os seus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois é Deus quem livra os seus pés das armadilhas. Da mesma forma, meus irmãos, eu convido cada um de vocês.
Coloque os seus olhos em Cristo. Se você olhar para o mundo e o seu sistema, certamente perecerá. Se você colocar o seu olhar e a sua esperança nos homens, líderes, pastores, mulher, marido, filho, emprego, governo, político, influência ou qualquer outra coisa fraca desse mundo, sem dúvida a sua esperança será fraca e vacilante. Mas deposite a sua fé em Jesus. Encontre a esperança de dias melhores em Cristo Jesus. Confie, espere, permaneça, se firme, se agarre, não tire os olhos daquele que com muito amor te amou. Levante a sua cabeça e veja: o Senhor é o Deus Altíssimo que não te desampara e jamais te decepcionará. Cristo é a nossa rocha e a nossa fortaleza para todo sempre. Amém e amém.